aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Sua palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tempo. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos em Cristo, hoje nós celebramos a solenidade de todos os santos, tendo em vista que no cânone romano não se encontram todos os santos. Então a igreja dedicou um dia especial para rezarmos por aqueles santos que não se encontram no nosso missal romano dentro da liturgia. E como nós ouvimos na primeira leitura, tirada do livro do Apocalipse, de São João, a revelação que João teve, João vê uma multidão de homens com vestes brancas, diante do trono do Senhor, adorando a Deus. E nós entendemos, a partir do Evangelho, aquilo que João viu como prefiguração do que nós teremos a graça de viver. Nós vamos contemplar, ver com os nossos olhos a face de Deus. E esse é um grande presente que Deus nos concede dentre a eternidade. Nós somos seres mortais, somos peregrinos, porém, Deus, ao assumir a condição humana, Ele quer dar à humanidade a experimentar algo que é próprio de Deus. Deus jamais morrerá, Deus jamais deixará de existir, e Deus é eterno.
Da mesma forma, Deus quer dar à humanidade essa grande experiência de sermos eternos. Aqui neste mundo, somos peregrinos e somos seres mortais. Todos nós vamos morrer para este mundo. E precisamos entender que nós não somos daqui. E por isso, o caminho que Jesus nos conduz a trilhar é um caminho de santidade. Porém, nós precisamos descobrir que caminho é esse, porque às vezes nós achamos que esse caminho de santidade está longe de nós. Porque muitas vezes a gente já viu até um vício de linguagem, as pessoas dizendo: eu não vou para a igreja todo dia que eu não quero virar santo. Vocês já ouviram isso, não já? Mas vocês não falaram isso, pelo amor de Deus, não é? Porque o nosso objetivo é sermos santos. E o que é ser santo na prática, Padre? Vamos entender então. Quando Deus decide criar, Ele cria tudo na perfeição. Então tudo que Deus criou é perfeito. Só que o pecado contaminou aquilo que era bom, ou seja, a criação divina. E por isso Jesus veio, assumiu a condição humana, veio redimir nós que estávamos perdidos. E Jesus, ao assumir a condição humana, ele nos revela que, mesmo sendo humanos, mesmo sendo mortais, mesmo sendo pecadores e contaminados com o pecado, nos é dado novamente a graça de uma perfeição. Claro, viver no mundo imperfeito, ser perfeito, é muito difícil. Só que essa busca constante pela perfeição é que nos leva a este caminho de santidade, onde Jesus diz: sede perfeitos como o vosso Pai do céu é. Só que eu, celebrando de manhã, para os ministros que estavam em retiro, eu falava sobre a consequência do pecado na vida do homem. O que acontece? Quando nós pecamos e somos contaminados, eu digo pelo pecado, o pecado, além de nos ferir gravemente, ferir o nosso interior, o pecado, ele mexe na essência humana. Explica melhor para a gente, Padre. O pecado deixa em nós resquícios que nós chamamos de vícios. São Paulo chamou de espinho na carne. Então, eu tenho certeza que se nós formos olhar para o nosso interior, cada um aqui tem uma dificuldade diferente. Tem aquele espinho na carne, aquele vício que a gente luta para não cair, mas a gente cai constantemente. Isso é porque o pecado já nos contaminou naquela área. Então o que acontece? Quando eu cedo ao pecado muito mais contaminado ao pecado, mais resquícios de pecados, mais difícil de conseguir se permanecer firme na vida de santidade. Porque quem tem mais vícios, muito mais difícil, porque será muito mais tentado. Então, quando Adão e Eva pecaram e a humanidade se deixou corromper, nós perdemos essa essência e o pecado foi alterando em nós tudo que Deus havia criado que era bom. Então, por isso, o homem é mau hoje, não porque Deus criou homens bons e homens maus. Existem homens maus e homens bons, porque os que ainda são bons são pouco contaminados pela vida de pecado. Os que são maus se entregaram à vida de pecado de tal forma que os resquícios não deixam mais que ele caminhe num caminho de santidade. Então, o que acontece? Quando a gente peca, a gente procura o padre para receber o sacramento da penitência, que a gente chama confissão. E a gente vai com todo o propósito de coração para não cair mais naquele pecado.
Só que parece que o negócio está tão enraizado em nós que a gente luta, caiu. E a gente cai constantemente. E aí nós entendemos, quando o Evangelho de hoje diz, que para a gente poder ter a grande graça de ver a Deus, a gente precisa de uma pureza. Ser puro significa estar livre dos resquícios do pecado na nossa vida. Então, quanto mais a gente fugir do pecado e mais nos aproximarmos da graça, mais teremos a possibilidade de uma vida eterna junto de Deus e contemplar a Deus. E interessante que o pecado muda a nossa natureza, tirando de nós aquilo que é bom. Então, meus irmãos, quando nós pecamos, eu estou tentando ser um pouco claro, né? Quando nós pecamos, o que acontece? O pecado vai nos ferindo e a gente vai criando vícios. Se torna muito mais difícil da gente poder se libertar deles. E a pureza de coração é necessária para entrar no céu. E aí nós poderíamos dizer, mas padre, então está difícil de entrar no reino dos céus. Realmente já perguntaram isso para Jesus. Senhor, é verdade que são poucos os que vão se salvar? E aí Jesus diz, esforçai-vos a entrar pela porta estreita. Esforçai-vos. E aí esse esforço significa dizer, fugir constantemente do pecado e buscar uma vida de santidade. O pecado, meus irmãos, fere a nossa dignidade. Então, como o padre estava dizendo, a gente se confessou do pecado. Vamos supor que eu me confessei. Eu estou livre desse pecado, desse resquício meu, meu espinho na cruz. Aí eu morri. Morri sem esse pecado que me levava à condenação. Mas o resquício do pecado ainda está enraizado em mim. Então eu não estou puro. Então existe um lugar que a igreja diz que é o lugar da purificação. Qual é esse nome? O purgatório. O purgatório é um lugar onde nós somos levados para ser purificados dos resquícios do pecado da nossa vida. Para vocês entenderem melhor, uma pessoa que é dependente do álcool, ou seja, aquele vício tornou aquela pessoa tão dependente do álcool que mudou a essência daquela pessoa. A pessoa que não é alcoólatra, ela não precisa de álcool para estar bem. Mas o alcoólatra precisa. Porque o corpo é dependente daquilo, ou seja, o pecado do alcoolismo, naquele vício, alterou a essência daquele homem, daquela vida, daquela pessoa. Então, certamente, para um alcoólatra é muito mais difícil resistir ao álcool do que quem não é dependente. Vocês estão entendendo como é a consequência do pecado? O pecado mexe não só ferindo a alma humana, mas deixando resquícios em nós, fisicamente também. Por isso que São Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Porque aquele que se entregou ao pecado, certamente está mais propício a morrer fisicamente, porque quem se entrega aos vícios vai morrer cedo, mas quem se entrega ao pecado também vai perder a vida eterna, porque com esses resquícios não se pode entrar no reino dos céus. Padre, se o senhor está falando então que o pecado tem a capacidade de alterar a nossa natureza, quer dizer que eu vou ter que viver agora com esses resquícios que eu adquiri com a minha vida de pecado? A minha outrora vida de pecado? Sim. E esses resquícios serão seus espinhos na carne. Só que você não pode deixar que a sua vida seja um eterno assumir ou absorver vícios e resquícios de pecados, porque senão vai ser muito mais difícil de você caminhar numa vida de santidade. Aí nós entendemos que os santos almejavam morrer logo
e desapegavam de todas as formas aqui das coisas do mundo, para não deixar que esses resquícios o afastassem de Deus. Apego às coisas, aos bens materiais, apego às pessoas, apego a amores. Tem gente que é tão apegado a um objeto que tem lá que você nem usa. Mas se alguém mexer, você já vira uma fera, né? Só porque mexeu naquele que era do seu tataravô, da sua avó e não sei de quem, que veio, que você guarda lá, né? E está lá guardado e você junta. Às vezes a gente é tão apegado a coisas que não fazem muito sentido para a nossa vida e a gente esquece de cuidar daquilo que é mais importante. De não nos deixarmos escravizar pelo pecado que nos tira o caminho de santidade no qual Deus nos chama. Por isso, meus irmãos, quando a gente celebra a festa de Todos os Santos, a gente não pode olhar para este caminho de santidade e dizer, esse caminho não é o meu. Porque o caminho de santidade é para todos aqueles que assumem a fé pelo batismo em Cristo Jesus. Porque quando a gente assume a fé no batismo, é para que a gente seja salvo. E só pode ser salvo quem for santo. E só pode ser santo quem buscar a santidade. Isso é muito claro. Ninguém acha que vai para o céu não fazendo nada, não fazendo nenhum sacrifício, não se esforçando, não desapegando aqui neste mundo. Ninguém vai para o céu dessa forma. O céu é uma conquista. E a própria Sagradas Escrituras, diante de São Paulo, diz que o céu só vai adquirir os fortes, aqueles que lutam, aqueles que buscam, aqueles que esperam no Senhor. Por isso, nós precisamos dizer que o caminho de santidade não está longe de nós, mas nós precisamos estar dentro deste caminho. Um caminho que nós precisamos trilhar. Mas se a gente olhar ali para São José, certamente a gente vai ver ele já no altar e a gente esquece de toda a vida e toda a trajetória que ele passou. Quando Deus o chamou para ser pai de um filho que não era ele que tinha feito, ele duvidou no seu coração, mas acreditou ao mesmo tempo. Então, às vezes, a gente esquece da nossa humanidade, porque é começando de baixo que nós chegamos a um patamar maior. Não é anulando a nossa humanidade que a gente vai chegar a um lugar de santidade. Não é deixando de ser humano para ser um ET. Às vezes a gente acha que tem que ser anormal para ser santo, né? E a gente já muda o nosso exterior, né? A gente muda a nossa roupa, muda os nossos hábitos. Tem gente que entra para a igreja que parece que nem pisa no chão, né? Para não pecar contra o pó da terra que está contaminado. Não é assim. É tendo os pés no chão, é reconhecendo as nossas limitações, é reconhecendo as nossas fraquezas que Deus nos faz forte para lutarmos. É sabendo que eu não sou puro o suficiente, mas tenho resquícios, este espinho na carne que tenta sempre me afastar do caminho de Deus, mas eu não desisto de lutar. E aí eu sempre digo aqui, quando falo sobre santidade, uma referência de uma santa muito grande para a igreja, que é Santa Teresa Ávila, que diz que a santidade não é para quem não peca, mas é para aqueles que têm a coragem de levantar todas as vezes que caem. Nós pecamos. O que nos torna diferentes, Padre, de um pecador comum? Porque também somos pecadores. O que nos torna diferentes é o fato de que todas as vezes que a gente cai, a gente levanta e continua caminhando, porque a nossa força não está nessas coisas do mundo, mas está em Deus. O nosso objetivo não está em plantar e fazer raízes aqui neste mundo que é passageiro, imperfeito, mas é ir para a eternidade, onde não haverá mais choro, nem dor, nem tristeza, nem sofrimento. Foi isso que o próprio Senhor falou para nós, que Ele ia para junto do Pai preparar um lugar para nós. E quando Ele tivesse preparado, Ele voltaria. Um lugar perfeito, onde a impureza, os resquícios do pecado, onde a imperfeição não tem mais lugar. Aí como é que a gente quer entrar num lugar que a gente denomina céu, que é tudo isso que Jesus falou, perfeito, se a gente tiver ainda resquícios de pecado em nós? Não dá. Quem pode ver a Deus? Os puros de coração. E essa pureza se alcança
na luta, na busca constante. Se a gente celebra hoje a festa de Todos os Santos, é porque existiram homens que lutaram até o sangue. São Paulo diz que a gente tem que lutar contra o pecado até o sangue. Então, até o sangue lutaram para não cair nos vícios do pecado e não deixar que o pecado pudesse alterar mais ainda e tirar a nossa dignidade de filhos de Deus. A vida de santidade consiste quando nós assumimos a nossa humanidade, reconhecemos que somos fracos, somos pecadores, mas existe um Deus que nos levanta sempre quando caímos. E não vamos ficar no chão, desistir de nós ou dizer, eu não consigo me vencer desse vício ou desse pecado, porque Deus é maior, até do que os meus vícios, até do que o meu pecado, até do que a minha imperfeição. Deus pode, como a gente sempre diz num ditado popular, Deus pode escrever certo em linhas tortas. Talvez a nossa vida esteja um pouco torta, mas Deus pode escrever certo a nossa nova história. Talvez a nossa história está sendo escrevida meio torta, porque as quedas e os pecados nos levam a sair do caminho certo. Mas Deus tem a capacidade de tornar o que é imperfeito em perfeito. Por isso Ele assumiu a condição humana. E diz a palavra, assumiu em tudo, na dor, no sofrimento, na angústia, chorou quando perdeu seu amigo Lázaro, Ele se compadeceu daqueles que sofriam, Jesus sentiu, muito pesado aqueles que não o acolheram, Jesus teve a ira quando quiseram fazer a casa do Senhor um comércio, Jesus foi tentado pelo demônio, mas Jesus viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Jesus não cedeu ao pecado. E da mesma forma, Jesus espera que não cedamos ao pecado. Lutemos com sangue, porque o nosso caminho é o caminho de santidade. E só os fortes, só aqueles que lutam poderão ver a Deus, porque o Senhor os tornará puros e santos aqueles que desejarem caminhar com o Senhor. Por isso, nessa festa de Todos os Santos, peçamos ao Senhor a grande graça de pertencermos a este grande grupo que João teve na sua revelação apocalíptica, onde viu uma grande multidão com vestes brancas almejadas pelo sangue do Cordeiro, adorando e vendo a face de Deus. Imagina como será, meus irmãos, se um dia nós estivermos diante do Senhor e vermos a sua face. Será o maior presente que Deus vai nos dar. Ver a face daquele que nos criou, do autor da vida, daquele que concebeu a existência de tudo, do universo, de todo ser vivo. Nós vamos ter a grande graça de contemplar e de sermos como Ele, eternos. Mas para sermos eternos e contemplar a face de Deus, eu preciso me esforçar muito. Esforçai-vos a entrar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu